Dizem, presidente, que o melhor é o intervalo comercial, mas o intervalo foi curtinho, então não deu tudo. Mas o senhor vai passar no ar mesmo as informações. O Chico Garcia lhe perguntou, repita, Chico, por favor. Não, é porque ele falou que muitas vezes é questionado de que, olha, o Grêmio surpreendentemente vem tendo uma boa gestão, vem tendo um bom trabalho dentro de campo, e a nós o que surpreende realmente é o trabalho de campo desse time que está aí na terceira posição do Campeonato Brasileiro consolidado, mais do que isso jogando bem, com jogadores dando resposta, porque nós imaginávamos que o plano de ajustes fosse colocar o futebol em segundo plano. Não é o que a gente está vendo na prática. Mas tu sabe que esse é um bom questionamento, né? Um clube de futebol nunca pode jogar o futebol, derrubar o futebol. Pois é. Não pode derrubar o futebol. E essa era a preocupação. E essa era a preocupação, mas os jogadores que ficaram aqui eram jogadores suficientes para fazer um bom time. E se comprovou isso. Né? Quer dizer, o Grêmio sempre, ao mesmo tempo que disse que faria uma gestão austera, nunca disse que faria uma gestão que não priorizaria as competições também. Só que as competições seriam priorizadas da forma como nós encaramos ela. Ou seja, política de base, profissional. E aqui eu dou um dado que para mim é o mais fantástico de todos. Vocês peguem o ativo do Grêmio do início do ano, de jogadores, e peguem o ativo deste ano, com as valorizações que tivemos, do Wallace, do Luan, do Pedro Rocha, do próprio Marcelo Hermes, que já teve proposta por ele. Né? Se elevou. Peguem o ativo que o Grêmio tinha. E o senhor tinha. não aceitou a proposta? Não aceitei. Não vendo. O senhor está apertado? Mas nós temos no nosso planejamento de 4 anos, o quarto ano, se nós levarmos 4 anos para o ajuste, é porque não vendemos nenhum jogador. E só vamos recuperar o Grêmio com as receitas já contratualizadas. Então, a venda de jogador para nós definitivamente tornou uma receita extraordinária para ajuste. Nós não estamos... Não está contando com isso. Não estou contando com isso, porque nós queremos fazer um enorme de um ativo. O senhor está dizendo que o senhor não precisa vender jogador? Não, eu estou dizendo que se eu não precisar vender jogador, melhor. Eu tenho alternativas para enfrentar isso. Em 4 anos resolve sem vender jogador. Sem vender jogador. Então, se vender, então antecipa, né? Se vender, antecipa. Por isso que eu estou dizendo. Mais uma coisa que o senhor está desmistificando. É? Exato. Claro que a gente compra... Que o Grêmio está quebrado, está falido, que tem que vender, não, o Grêmio, que os clubes em geral têm que produzir e vender. É os clubes em geral. É o nosso principal ativo. O presidente já concluiu na questão do ativo. O ativo se elevou muito. Quer dizer, se o Grêmio tinha um ativo lá de 20, 30 milhões no início do ano, hoje nós temos um ativo de mais de 100 milhões. Tem uma coisa que não está fechando na minha cabeça, presidente. O senhor está comprando... E é uma vasta cabeça, viu, presidente? Presidente, o senhor está comprando partes percentuais de direitos econômicos dos jogadores. A ideia que passa para o torcedor, para a imprensa, é que o senhor está fazendo um investimento para ali na frente se ressarcir. Então o senhor agora nos diz que não vai vender jogadores, que não precisa vender e tal. Eu não disse... Estou tentando entender. Tenta entender. O Grêmio tinha 40%, tu te referiu ao Wallace, o Grêmio tinha 40% do Wallace, comprou mais 20%. E o Pedro também, né? E o Pedro nós fizemos uma ampliação para 70%. O Luan dos pertence 70% dos nossos direitos econômicos. Agora, se esse jogador que eu comprei por um X, 20%, eu acho que eu faço desse X, no mínimo 3X, quando ele estiver pronto. Agora, eu não sei quando vou vender ele. Não sei. E nem está querendo vender agora. E nem quero vender agora. Precisando estou, mas não quero. Por quê? Porque quando o Grêmio vender um jogador desses de ponta, que o Grêmio está formando, e o Grêmio só está aí fazendo isso com jogadores novos, 19, 20, 21 anos, o Grêmio não está fazendo isso com os jogadores que já estão do meio para o fim da carreira. O Grêmio está fazendo isso apenas com os jogadores. Quando eu vender eles, eu tenho que solucionar o problema do Grêmio. Eu não posso. Se eu tenho hoje um custo-benefício de um jogo... Subterfúgio não vai resolver só. Um custo-benefício de um jogador novo hoje para um clube é muito mais vantajoso. Eu pagando 100 mil reais para um jogador novo, valorizadíssimo, porque está recém chegando, naquele nível, naquela posição, eu não vou conseguir um por 200, 250. Então o custo-benefício disso é enorme para o clube. Então eu tenho que valorizar cada vez mais ele como ativo do clube, dando condições técnicas dele subir, porque quanto mais ele produzir, subindo tecnicamente, taticamente, ele vai depois render muito mais para ele, porque ele vai ser um jogador muito mais valoroso, e para o clube, consequentemente. O dia que eu tiver que dispor de um jogador que nós formamos, que tem um nível de excelência importante, eu tenho que resolver o problema do clube. É isso. Presidente, quando é que o senhor tomou a chave do Filipão de volta? O senhor disse, chega, para aí. Um dia abandona a Casa Mata, outro dia diz que o grupo é ruim. E o senhor tinha outro pensamento que nós vimos agora. Briga com o quarto árbitro. Briga com o quarto árbitro. Eu vou dizer assim, os processos em qualquer lugar são de legitimação. Eu não posso chegar mandando nem batendo na porta, porque eu seria um rigoroso idiota e todo mundo melhoraria da seguinte maneira. Pô, mas o que esse cara aqui fazendo isso, recém chegou? Os processos são de legitimação. Qualquer processo é um processo que tu vai subindo na medida em que tu é cumpridor dos teus compromissos, tu honra aquilo que cumpriu, mostra que tu estás absolutamente dominando o processo e depois tu vai ter o respeito das pessoas. Entendeu? Para mim os processos são esses. Eu não tinha condições logo de cara.
com toda a franqueza, de chegar batendo a porta. Ainda mais um em cima do técnico Filipão. desse E tamanho. o senhor precisava do Filipão em algum momento? Precisamos, sim, ele foi importante no processo de entendimento dessa política de base no começo, ele foi muito importante. As pessoas tinham nele uma espécie de segurança que acabou se esgotando exatamente porque os resultados não vieram, né? E houve de certa forma, um desgaste na relação com o grupo e com o próprio clube. Então, ele se achava maior que o clube? Ele percebendo essa situação, o que é que ele fez? Ele pediu para sair. Foi ele que pediu para sair. Ele percebendo essa situação, talvez nós, examinando aquela situação, se ele não tivesse pedido para sair, nós fôssemos demiti-lo. Mas ele percebeu aquilo e pediu para sair. Então, o que aconteceu? Naquele momento, o projeto foi outro. Aí se praticamente fez o processo inverso. Aquilo que era tudo muito caro, praticamente se minimizou. Porque se foi buscar na cultura do clube a solução. Então, se subiu os assistentes técnicos, subiram da base, subiu o Rogerinho, subiu o preparador físico, subiu o preparador de goleiros, nós fomos buscar naquela cultura. Ali o Roger se encaixou. Eu queria falar do Roger. Ali o Roger se encaixou. Porque o Roger, o senhor pode confirmar, não nos pareceu, pelo menos, uma convicção no momento em que o Grêmio o contrata. Ele vem de apenas 2 trabalhos no interior, embora um histórico no clube, como auxiliar, como jogador, tudo mais. Mas o Grêmio ali nos pareceu que fazia uma aposta sem saber muito bem onde poderia chegar. Ou houve realmente uma convicção no trabalho do Roger? Era uma situação que, tu disseste bem, quer dizer, no momento em que ele passou pelo Juventude, com resultados, né, e passou pelo Novo Hamburgo, foi uma semifinal do Campeonato Gaúcho, nos derrotou, quase nos derrotou nos pênaltis. Isso. Tá? O que se dizia do Roger? Absolutamente ciente, consciencioso, muito comprometido, estudioso. Quem é que o senhor ouviu? Eu ouvi... Magrão, por exemplo. O Magrão foi consultado sobre a Quem pessoa foi determinante, presidente? O Magrão, não por mim, mas interpostas pessoas... O Magrão é apaixonado pelo Roger. Interpostas pessoas consultaram o Magrão, que trabalhou com ele no Novo Hamburgo, para saber como ele se comportava. Falei com o presidente, conversamos também com o pessoal do Juventude, né? Tudo isso foi exatamente para ver como ele se comportava nos clubes que ele participou, porque o Grêmio tinha toda uma avaliação dele de jogador, de assistente técnico, claro, recentemente no clube, e esse resultado todo se fez uma avaliação que não é que tenha surpreendido, mas ele realmente mostrou que estava absolutamente preparado para enfrentar aquela questão e ser técnico do Grêmio. Entendeu? Não vou dizer que foi uma surpresa, não foi isso. Porque quando a gente aposta e faz uma contratação, nós esperamos daquela contratação o melhor. Agora, que ele confirmou tudo aquilo que diziam dele e as qualidades que as pessoas diziam que ele tinha, e que por falta de convivência nós não poderíamos dizer que sim, mas nós confirmamos depois. Quer dizer, todos aqueles que tinham boas impressões dele e as melhores avaliações, do meu ponto de vista, se confirmaram todos. E vai ficar? Além. Por mim, ele fica enquanto eu ficar. Presidente, eu sei que mas não é tão simples, né, Rec? Não, claro que não. Precisa de uma renovação aí. Como é que está essa situação? Não, mas o Grêmio... Precisa de resultado também, né, presidente? Precisa de resultado, precisa disso, mas também precisa da certeza que ele executa um trabalho que está a um nível que às vezes tem situações que fogem do seu controle, né? Tem situações que a direção tem que ser provedora também das soluções. Não adianta achar que o treinador resolve todos os problemas. De repente, tu faz uma avaliação de um grupo e aí o grupo é deficiente, tu não vai chegar para o cara e dizer, faça milagre. Calma, né? As duas coisas têm que acontecer. Mas ele perdeu para o Fluminense uma vaga à semifinal da Copa do Brasil, perdeu sendo perder, favorito, né? E jogando dentro de casa. Perdeu sem perder. Empatou as duas. Eu acho que ali foi detalhe. O que deu de errado? Foi detalhe. Aquela cabeçada do Fernandinho, se entrasse era gol, a bola do Eraso, se entrasse era diferente o jogo. Detalhe, aqueles detalhes que acontecem exatamente por várias situações que a bola não entrou, o Grêmio produziu para ganhar. Não entrou. O senhor considera que a derrota não é culpa dele? A não desclassificação? Toda nossa, toda do coletivo. Lá não tem nem quem caiu, nem quem subiu. Estamos todos absolutamente comprometidos com aquilo. Os que gostam do senhor dizem que o senhor pode continuar uma vida pública, chegando até o governo do Estado, sendo senador da República, quiser. Esse com certeza não gosta não, de mim. Mas eu vou chegar nos que não... Eu não sei qual o pepino maior, hein? Você é presidente do Grêmio, governador do Estado. Mas eu vou chegar lá. Já passei por esse tapete. Não sabe quem está mais quebrado. Como dizia o Brizola, já pisei nesse tapete. Mas presidente, não tem eu vou chegar lá. Os que gostam do senhor dizem o seguinte, esse homem vai sanear as despesas do Grêmio, vai deixar o Grêmio um time perfeitamente administrável, vai ganhar títulos no Grêmio e isso vai de novo inflá-lo para ser
governador ou senador? Os que gostam. E os que não gostam também dizem, ele está no Grêmio. Fazendo uma ponte. Não é porque ele goste tanto de futebol, não é porque ele seja tão gremista. Casualmente são porque da oposição, político é político sempre. Ele quer ser senador e quer ser governador. As duas coisas são legítimas. O senhor pode querer continuar só governando o Grêmio, como pode querer ser governador sem usar o Grêmio. Porque o senhor não está usando o Grêmio para aparecer, o senhor está equilibrando o Grêmio. O senhor está fazendo um novo Grêmio, e eu não sou seu advogado, já vou lhe dizer. Eu só estou ponderando, para que o senhor possa responder com toda a legitimidade, o tititi que se instalou de uns meses para cá, que o senhor sabe que existe, e o senhor faz de conta que não existe, porque o senhor é muito habilidoso. O senhor sabe que o senhor tem que focar na vaga da Libertadores da América, nas renovações de contrato, no pepino que é segurar um cara que é revolucionário como é o Roger. Então o senhor fica olhando aquilo ali, meio de soslaio, diz, eu vou entrar na hora que me pisarem no meu calo definitivamente. Aí eu vou chamar esse aqui de filho da mãe, aquele lá de atrevido, aquele outro de oportunista, aquele outro de ultrapassado, aquele outro de... Né? Quero que o senhor Ele fale. deu o norte, o seu não advogado. Mas eu vou dizer o seguinte, assim, ó, ele conhece as pessoas. Não, conheço e convivo nesse meio. Então, exatamente, tem certos momentos que dá vontade de dizer isso. E tem certas horas que nunca se deve dizer isso. Entendeu? Então, é claro que quando tu faz assim, é melhor O coisa. senhor é muito mais habilidoso do que eu. É porque tu dá opinião todo dia. Toda hora. Toda hora. Entendeu? Eu resmungo toda hora, mas não dou opinião todo dia, externamente. O Assim. senhor quer dizer que se aquela sua salinha falasse, eu compreenderia melhor o processo? Não, eu acho que tu pegou bem as coisas. Acho que tu pegou bem as coisas. Tem certas horas que é para dizer, tem certas horas que não é para dizer. Agora, sobre a questão política, eu posso te dizer o seguinte. De mim, enquanto estiver no Grêmio, não faço isto aqui de aproveitamento do clube para qualquer movimento político. Por isso que eu ponderei ao extremo. Por isso não faço isso aqui de movimento político. Acho muito desagradável tu ser pichado, ou ter assim, no teu currículo a forma de dizer, utilizei o Grêmio para fazer trampolim político. E o senhor nem precisa. Não, nem é o caso. Eu acho, eticamente, não seria aconselhável, nem cumpriria esse papel. E vou até dizer mais, esses dias me perguntaram como é que o presidente Kofi, e política? Eu fui lá visitar ele e tal, e política. E eu entendi a pergunta, e disse ele... As duas políticas. Né? Entendi a pergunta e disse assim, presidente, quero lhe dizer o seguinte, consegui me desligar por inteiro. Claro que não vou me desligar de onde eu moro, que é Osório, por uma questão muito simples. É perto? Eu estou junto ali, estou dentro, as pessoas me procuram, conversam comigo e tal, mas do ponto de vista estadual me desliguei por inteiro, consegui despir o papel de qualquer comando mas político. eles vão lhe provocar, presidente, o senhor vai ser o cara. Estou completamente vinculado ao Grêmio e quero te dizer mais, não tenho nenhuma saudade, vou te dizer mais, quase impossível retornar para uma candidatura. Zé Aldo, deixa a pergunta para depois do intervalo. Já que o Se alguma privilégio vez foi do ele Chico, conversou não. pessoalmente com o garoto Lincoln, o que ele acha desse menino? Saiu esta semana uma notícia de que ele está numa relação das 50 maiores promessas do futebol atual no mundo todo. Se ele está com algum plano para evitar que esse rapaz acabe saindo do Grêmio. Muito bem, o presidente responde isso e muito mais depois do intervalo comercial.